Olá, alunos! Hoje nós estamos começando a nossa aula de número 9. Vamos falar um pouquinho aqui sobre arquiteturas e operações de CPU. Um programa é uma sequência de instruções armazenadas, e a CPU executa essas instruções seguindo um conjunto de instruções em específico. Existem dois tipos distintos de conjuntos de instruções que as CPUs podem usar. Seria RISC e CISC. A RISC seria uma arquitetura que usa em conjunto um conjunto de instruções relativamente pequenos. Os chips RISC são projetados para executar as instruções muito rapidamente. Algumas CPUs bem conhecidas que usam RISC são PowerPC e ARM. Já a CISC, ela usa um conjunto complexo de instruções, resultando em menos etapas por operações. Intel x86 e Motorola 68K são algumas CPUs bem conhecidas que usam CISC. O que seria a diferença básica disso daí? RISC, as instruções são mais simples, ou seja, por ter instruções mais simples, ela tem muito mais passos a concluir de um determinado objetivo. Já a CISC não, ele consegue processar instruções mais complexas, com isso são menos operações que o processador faz. Quando a CPU está executando um passo do programa, as instruções restantes e os dados são armazenados próximos em uma memória especial de alta velocidade, chamada cache. A gente já estudou sobre isso daí. Seguindo um pouquinho aqui, falo agora sobre um pouco do desempenho do CPU. Vários fabricantes de CPU complementam sua CPU com recursos para melhorar o desempenho. Por exemplo, a Intel incorpora o Hyperthreading para aumentar o desempenho de algumas de suas CPUs. Com Hyperthreading, vários trechos de códigos, as threads, são executados simultaneamente na CPU. Para um sistema operacional, uma única CPU com Hyperthread funciona como se houvesse duas CPUs quando várias threads estão sendo processadas. Processadores AMD usam Hypertransport para aumentar o desempenho da CPU. O Hypertransport é uma conexão de alta velocidade entre o CPU e chipset Northbridge. A capacidade de processamento de uma CPU é medida em ciclos por segundos, Seria a frequência ali. Isso é medido aqui em Hertz. E aí, como a gente já está numa velocidade assim, de um alto patamar, isso já é medido em megahertz, que seria milhões de ciclos ali por segundo. E alguns processadores já na casa de bilhões, que seria aqui o gigahertz por segundo também. E esse volume de dados que um CPU pode processar de cada vez depende de uma coisinha chamada FSB, que seria o Front Size Bus, barramento frontal, ou simplesmente o barramento do CPU, o barramento do processador. O maior desempenho pode ser alcançado quando a largura do FSB aumenta, assim como uma estrada pode transportar mais carros quando há muitas faixas. A largura do FSB é medida em bits. Bit é a menor unidade de dados de um computador, como já sabemos isso daí, Os computadores atuais usam FSB de 32 ou 64 bits. E aí, falando sobre essa questão de desempenho, alguns fabricantes já trazem esse overclocking disponibilizado de uma forma bem prática para o usuário fazer no seu computador. E o que seria esse overclocking, O overclocking nada mais, nada menos do que simplesmente turbinar o processador, digamos assim, falando no mais popular. Ele vem com a especificação original e a gente vai forçar ele a rodar um pouquinho mais rápido que isso daí. O overclock não é uma forma recomendada de melhorar o desempenho do computador e pode resultar em dano de CPU. Porque normalmente o processador ele vem lá para rodar em X GHz. E aí você força, dando um pouco mais de tensão ao processador para ele rodar mais rápido que isso. Obviamente, como o processador funciona com chaveamento, se ele está chaveando mais rápido, a geração de calor dele é maior. E aí, como nós sabemos, componentes de informática precisam ser refrigerados. Eles não se dão bem com calor. Então, se você não tiver uma dissipação boa ali de calor, esse dispositivo, o CPU, ele vai esquentar mais, esse componente vai esquentar mais, e aí pode começar a trazer danos ao próprio CPU. Por isso que overclock não é uma técnica recomendada a todos, Quem for fazer tem que ter bastante ciência do que está fazendo ali. Mas pode dar um ganhozinho no processador de desempenho, desde que tenha uma refrigeração adequada. E aí tem o oposto do overclocking, que é o downclocking ou underclocking, A redução de frequência do CPU é uma técnica usada quando o processador opera com a velocidade menor que a velocidade nominal para preservar energia ou produzir menos calor. A redução de frequência é comumente usada em notebooks ou dispositivos móveis. Um notebook, às vezes, ali ele não tem como dissipar um calor de forma eficaz e coisa do tipo, Você não consegue fazer um overclock, ou melhor, até consegue fazer um overclock, mas não é menos recomendado ainda que no desktop, porque ele não consegue dissipar esse calor de uma forma
forma mais fácil, né, que um desktop. E aí alguns casos recomendados de underclocking, por exemplo, um computador de automação de um comércio. O computador às vezes ele fica ali ocioso, aí você vai deixar o CPU trabalhando ali na frequência padrão dele. Fazer essa regulagem automática aí de frequência, pode ser que quando ele fica ocioso ele baixe a frequência automática e você consegue uma economia de energia ali, né? Sobre virtualização. A virtualização do CPU é um recurso de hardware compatível com CPUs AMD e Intel, que permitem que o único processador atue como vários processadores. Essa tecnologia de virtualização de hardware permite que o sistema operacional ofereça suporte à virtualização de modo mais eficaz e eficiente do que é possível através da emulação de software. Com a virtualização do CPU, vários sistemas operacionais podem ser executados em paralelo em suas próprias máquinas virtuais, como se estivessem em execução em computadores completamente independentes. Às vezes, a virtualização do CPU é desativada por padrão na BIOS e precisa ser ativada. Na maioria dos notebooks, essa virtualização ela já vem desativada na BIOS. É preciso ativar. Por que ela já vem desativada? Você só vai utilizar isso daí se você for utilizar uma virtualização. Um VirtualBox, um VMware da vida aí, coisa do tipo. Caso contrário, não vai ser necessário. Então, por isso que ele já vem desativado na BIOS. Mas é um recurso bastante interessante aí dos CPUs. Beleza? Vamos seguindo aqui. Sobre núcleos, né, de computadores. Processadores multicore. E a tecnologia do processador mais recente resultou na descoberta pelos fabricantes de CPUs de forma de incorporar mais de um núcleo de CPU em um único chip. Os processadores com vários núcleos têm 2 ou mais processadores no mesmo circuito integrado. Em algumas arquiteturas, os núcleos têm recursos de cache L2 e L3 separados, enquanto outros caches de arquitetura são compartilhados entre diferentes núcleos para obter melhor desempenho e alocação de recursos. A tabela da figura descreve os vários tipos de processadores de vários núcleos. Sobre essa questão de memória, a gente viu quando a gente estudou as memórias caches que não dá para definir um padrão, cada fabricante define como vai ser implementado isso daí. E esses núcleos aí, o que eles descobriram? Que um processador, não é que ele tem um limite de frequência por núcleo, mas chega a uma certa velocidade, uma certa frequência, fica inviável você aumentar essa frequência, porque ele gera um calor absurdo e para você resfriar isso aí gasta muita energia. Então o que eles fizeram? Colocaram 2 núcleos nessa frequência limite, digamos assim, entre aspas, para ter um consumo relativo e não uma produção de calor considerável, né? Então, aí eles fizeram vários núcleos, conseguiram fazer um poder de processamento paralelo, digamos assim, e aumentar a performance do CPU como um todo. E aí temos essas versões aqui, né? Bom, e aí temos aqui o single core, né, que seria um único núcleo com a CPU, que vai lidar todo o processamento. Dual core, que seria 2 núcleos e uma única CPU. Os 2 núcleos podem processar informações ao mesmo tempo. O núcleo triplo, ele é um triple core, ele é um processador quad-core com um dos núcleos desativado. Porque normalmente, eu não sei exatamente o porquê, mas as arquiteturas só conseguem fazer múltiplos ali de 2, né? O quad-core seria 4 núcleos, hexa-core 6, octa-core, e eu acho que já tem outros já com mais núcleos. Essa integração dos processadores do mesmo chip cria uma conexão muito rápida entre eles. Os processadores com vários núcleos executam instruções mais rapidamente que os processadores de um núcleo único. Isso é tanto óbvio, né, pessoal? Se tem mais núcleos ali rodando em paralelo, é óbvio que a informação vai ser processada muito mais rápida. As instruções podem ser distribuídas a todos os processadores ao mesmo tempo. A RAM é compartilhada entre os processadores porque os núcleos residem no mesmo chip. Um processador com vários núcleos é recomendado para aplicações como edição de vídeos, jogos, manipulação de fotos. O alto consumo de energia produz mais calor no gabinete do computador. Os processadores com vários núcleos preservam energia e produzem menos calor que múltiplos processadores de núcleo único, aumentando assim o desempenho e eficiência. Foi o que eu comentei. Seria melhor você ter um único processador dual core do que 2 processadores single core, para conseguir fazer um desempenho ali muito superior por essa questão de gerenciamento de energia e eficiência do processador. Outro recurso encontrado em algumas CPUs é a unidade de processamento de gráficos integrada, ou uma GPU. A GPU é um chip que executa os cálculos matemáticos rápidos necessários para processar gráficos. Uma GPU pode ser integrada ou dedicada. As GPUs integradas são muitas vezes diretamente incorporadas à CPU e dependem da RAM do sistema, enquanto a GPU dedicada é um chip separado com a sua própria memória de vídeo dedicada exclusivamente ao processamento de gráfico.
O benefício de GPUs integradas é o custo e menos dissipação de calor. Isso permite computadores mais baratos e formatos menores. A compensação é o desempenho. As GPUs integradas são boas em tarefas menos complexas, como assistir vídeo e processar gráficos, mas não adequadas para aplicações de jogos intensas, processamento de gráficos, 3D e coisas do tipo. Hoje, a maioria dos computadores são utilizados para os usuários comuns. Então a gente não precisa de um alto desempenho de vídeo ali. O máximo que a pessoa vai assistir vai ser um videozinho, algo do tipo. Quem quer um jogo mais pesado, tem uma aplicação gráfica ali específica, ele vai ter que ter uma placa de vídeo dedicada para essa função, né? As CPUs também foram aprimoradas usando o BitNX, também chamado de bit de desativação de execução. Esse recurso, quando suportado e ativado no sistema operacional, pode proteger áreas de memória que contêm arquivos do sistema operacional contra ataques maliciosos por malware. Muito interessante isso daqui também. Pessoal, então só recapitulando aqui essa questão de quantidade de núcleos por CPU, temos aqui o single core, dual, quad, hex e octa. Isso é muito interessante para quando a gente for escolher um processador, ver essa questão aqui de quantidade de núcleos. Obviamente, quanto mais núcleos, em tese, maior desempenho, mas também tem a frequência que também precisamos verificar. Bom, vamos agora aqui sobre os mecanismos de refrigeração da CPU. A gente tem aqui uma figurinha de um dissipadorzinho, né, padrãozinho. E começando aqui com o ventilador do gabinete. O aumento do fluxo de ar no gabinete do computador permite que mais calor seja dissipado. Uma solução de refrigeração ativa usa ventiladores dentro da caixa do computador para soprar o ar quente. Para maior fluxo de ar, alguns gabinetes têm várias ventoinhas puxando o ar frio, enquanto outra ventoinha elimina o ar quente. Isso varia muito de gabinete, mas antigamente os gabinetes eles tinham um cooler lateral, puxava ali o ar quente do processador e já jogava para fora, e tinha esse outro aqui que ele pegava ali um pouco perto da fonte. Mas hoje os componentes estão muito avançados, a gente tem aí os small form factor, né, que os gabinetezinhos pequenininhos, tem um dissipador ali muito forte e tudo mais, bem lacradinho, que não gera tanto calor assim e é muito eficiente. O dissipador por si só, né, da CPU, como a GPU gera calor dentro do gabinete, para afastar o calor do núcleo do CPU, um dissipador de calor tem que ser instalado em cima dele. Esse dissipador possui uma grande área de superfície com aletas de metal para dissipar o calor no ar circundante. Isso é chamado de refrigeração passiva. Entre o dissipador de calor e a CPU há uma pasta térmica especial. A pasta térmica aumenta a eficiência de transferência de calor da CPU para o dissipador de calor, preenchendo qualquer pequena lacuna entre os dois. Como a gente pode ver aqui, essa base aqui no meio, ela é totalmente plana, né? Somente para aumentar esse contato. E a pasta térmica é para evitar que fique bolsas de ar que dificulta a transferência de calor. O ventiladorzinho da CPU, a gente chama muito também de cooler. Os CPUs com overclocks ou que estejam operando com vários núcleos tendem a gerar calor excessivo. É uma prática muito comum instalar um ventilador em cima do dissipador de calor. A ventoinha transfere o calor para fora das aletas do metal do dissipador de calor. Isso é chamado de refrigeração ativa. Se você, por acaso, desmontar um computador e não viu um cooler em cima do processador, não se estranhe, né? Provavelmente esse processador é um processador bem básico, bem fraco, que não dissipa tanto calor. Mas os processadores intermediários, digamos assim, todos eles têm esse cooler para justamente manter ali o processador a uma temperatura mais tranquila de operação. Sistema de refrigeração da placa gráfica. Os componentes também são suscetíveis a danos por calor e são muitas vezes equipados com ventoinhas. As placas adaptadoras de vídeo têm seu próprio processador, chamado de GPU, como a gente já viu, que gera um calor excessivo. As placas adaptadoras de vídeo também são equipadas com um ou mais ventiladores. Algumas placas de vídeo já são tão parrudas que tem lá 3 coolers, né, para dissipar, porque é muito calor, porque o poder de processamento é muito alto também. E aí temos aqui os famosos water coolers, né, que seriam sistemas de resfriamento à água. Computadores com CPUs e GPUs extremamente rápidos podem usar o sistema de refrigeração à água. Uma placa de metal inserida sobre o processador e a água é bombeada sobre a parte superior dessa placa para coletar o calor que o processador gera. A água é bombeada para um radiador que dispersa o calor para o ar. Em seguida, a água volta a circular. As ventoinhas da CPU fazem ruído e podem incomodar em altas velocidades. Uma alternativa a refrigerar uma CPU com a ventoinha é o método que utiliza tubos de calefação. Os tubos de calefação contêm um líquido que é permanentemente vedado na fábrica e usam um sistema de evaporação e condensação cíclica, que seria basicamente isso daqui, ó. Ele tem um líquido aqui dentro que aí ele fica dentro desses caninhos, fica subindo e descendo aqui, aumentando a troca
de calor também. Atividadezinha, pausa o vídeo 10 segundos, já já a gente volta. Bom, vamos lá. Atividade 1 aqui. O que é overclocking? Isso é usado pela AMD para melhorar o desempenho de suas CPUs. Isso define a CPU para executar em velocidades maiores do que a originalmente projetada pelo fabricante. Isso incorpora mais de um núcleo de CPU em um único chip e é um evento win da GPU. Bom, overclocking, isso define a CPU para execução de velocidades maiores do que originalmente projetado pelo fabricante. Lembrem-se de overclock relacionar como se fosse turbinar o computador. O que pode ser usado para desenhar o calor da CPU e é instalado diretamente sobre a CPU. Seria um dissipador de calor, né? Esse desenhar aqui seria dissipar, né? Um dissipador de calor. Se o computador tem uma CPU extremamente rápida e produz mais calor do que pode ser dissipado, né, no momento, que tipo de sistema de refrigeração se usaria no computador? Se é extremamente rápido e produz mais calor do que pode ser resfriado, sistema de água, que seria o mais assim, mais eficaz, né, o mais de alto desempenho. Isso daí, vamos seguindo. E aqui chegamos em RAID. RAID será o assunto para a próxima aula. Ficamos por aqui então. Até mais, pessoal.